Opa, estamos de volta com mais uma edição do nosso Debaixo da Moita. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e hoje trago para bater um papo comigo. E que papo, hein? O Dr. Arthur, advogado. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Edson. Eu agradeço o espaço, né? Cumprimentar também todos os seus ouvintes aqui no podcast Debaixo da Moita. Opa! Um abração a todos os nossos internautas. Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vamos se inscrevendo aí. E de repente, se der para dar aquele like ali, a gente vai ficar muito feliz. Se não der para dar esse like agora, lá na frente, quando começar aí a se ligar no assunto, se gostar, dá um like, né, doutor? Com certeza. Doutor Arthur, tudo bem? Eu até já lhe perguntei, mas tudo bem com você, né? Tudo em paz, graças a Deus, né? Feliz de estar aqui, né, no seu estúdio e aqui na cidade de Frecheirinha. E até aproveitar a oportunidade, né, mencionar que em breve a gente está abrindo aqui uma filial do nosso escritório, né, Paiva e Austin Advocacia, aqui em Frecheirinha, e vamos ficar muito felizes de atender aqui toda a população. Pronto. A gente também fica muito feliz de receber você também com muito carinho aqui. A nossa equipe recebe o Dr. Luiz Eduardo Azevedo aí. Luiz Eduardo Azevedo é bacharel em Direito, não é isso? Fiz a segunda fase agora, só esperando aí o resultado. Pronto. Show Tá de bola. na expectativa do resultado da segunda fase da UAB, né? Vai dar tudo certo. Já deu certo. Já tá dando certo. Só falta se consumar, né? Doutor Arthur, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, para a gente lhe conhecer melhor. Não, obrigado pela oportunidade, né? Assim, resumindo um pouco da minha trajetória, né? Antes de entrar no direito, eu sempre tive uma relação com as artes, né? Mas principalmente com a música, né? Então, participei de muitas bandas, projetos, já tinha composições nesse sentido. Então, quando eu entrei no curso de Direito, ali em 2006, na UVA, né? Na Universidade Federal do Estado do Ceará, Universidade Estadual Vale do Acaraú. Porque tem a outra estadual, a gente fica confundindo. Mas o S e a UEVA, né? O EVA, que às vezes esquece, né? Mas, enfim, ali em 2006, né, eu fiquei naquele dilema de direito e aquela relação que eu tinha com as artes. E, resumindo, eu acabei migrando para um campo que é até um pouco desconhecido por muitos formados em direito, que é o campo dos direitos culturais, né? Que é uma relação... O que seriam esses direitos culturais? É um campo do direito que tutela, né, que protege, que regula as artes, a memória coletiva e o fluxo de saberes. Então, é um campo bem amplo, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco aqui na nossa conversa. E a minha relação com o direito tem esse pontapé inicial nesse campo. E aí, quando eu me graduei, né, peguei a carteira da OAB, comecei a advogar, a gente começou a enveredar por esse caminho, né, que é dos direitos culturais e também da propriedade intelectual, que é um outro assunto que eu tenho muito apreço, acho muito instigante. E, ao longo dessa trajetória, fiz especialização em Direito Empresarial, também concluí o mestrado em Direito Constitucional pela Unifor, e desde então a gente vem caminhando, né, nesse campo do direito, que é um aprendizado constante, e também faço parte de alguns grupos que eu acho que contribuem com a minha formação. Quais são esses grupos, né? O Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Unifor, que é coordenado por um grande professor, referência para a gente, pode-se dizer uma referência nacional e até internacional, que é o professor Francisco Humberto Cunha Filho. Foi meu orientador no mestrado e, sob a orientação dele, eu acabei escrevendo a minha dissertação, que acabou se transformando numa obra, né, um livro que a gente publicou pela editora Dialética. Até aproveito para fazer a propaganda dessa obra, que se chama Patrimônio Cultural Imaterial, Guerra entre Poderes e Desproteção. Esse é o título do livro, né? Você vai encontrar aí na Amazon, na editora Dialética, todos os sites aí de vendas de livros estarão disponíveis. Vou ler, vou procurar para ler. A gente vai trazer aqui para você e vamos ter a oportunidade de falar talvez uma pincelada do que a gente discute, que eu acho muito atual, está acontecendo muito essa problemática que a gente fala no livro, né? Então, eu mencionei que eu faço parte de uns grupos que contribuem muito para a minha formação, que é esse grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, coordenado pelo professor Humberto Cunha, e também integro o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, né, que é um instituto que ele nasceu em Fortaleza, mas agora tem adesão de várias cidades, vários estados do Brasil,
e está tendo um papel muito importante na difusão, pesquisa, enfim, aprofundamento de estudos no campo dos direitos culturais, que é um campo que a gente entende muito importante e que às vezes não é nem conhecido por grande parte dos estudantes de direito, advogados, e é super importante. A sua simpatia por essa área acabou fazendo com que você enveredasse num caminho que parece que não é muito comum se encontrar profissionais que atuem nessa área. Ou é impressão minha? Não é impressão, eu acho que é exatamente isso e, de certa forma, para a gente estar estudando e trabalhando, buscando atuar num campo desconhecido, né, ou pouco conhecido, é um desafio, porque você não sabe se tem viabilidade econômica para você atuar naquele campo, mas a gente percebe que tem crescido e tem certas circunstâncias atuais em leis de fomento à cultura, que a gente vai ter a oportunidade de falar daqui a pouco, que criaram novas oportunidades não só para o direito, né? Não só para os advogados, mas também para outros profissionais da produção, produtores. Todo o ecossistema da cultura acabou se aquecendo nos últimos anos. Inclusive, agora nós não vamos esmiuçar, mas vale lembrar ao meu internauta aqui que essas leis que fomentam a cultura, a gente tem a impressão de que beneficia só aos grandes artistas. Quem está na luta para iniciar parece que não tem muita vez, né, nesse sentido aí, não. Daqui a pouco eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso daí. Agora não, daqui a pouquinho, aguarde, internauta. Exatamente, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu até já pego carona aí no que você comentou. Eu queria ter a oportunidade de dar um contraponto para o que muitas vezes é difundido equivocadamente sobre essas legislações, né? Então, eu acho que vai ser muito útil, porque a gente vai perceber que elas têm uma certa relevância, né? E aí, enfim, não vou dar spoiler, né? Mas se o meu internauta estiver gostando aí, puder dar um like, né, doutor Arthur? Por favor. Então, vamos nessa, vamos começar bem aqui. Eu queria que você começasse falando sobre marca. Doutor, marca, porque assim, marca, ele tem uma dificuldade tão grande da gente entender, apesar da gente achar que é fácil, mas tem um campo tão amplo e eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre isso. E ao meu internauta também, acredito que tem muita gente que vai se surpreender, né? Sobre o assunto. É um assunto que eu acho muito importante, e não só importante do ponto de vista acadêmico e jurídico, mas é importante para o dia a dia das atividades empresariais aqui no Brasil, né? No Brasil e no mundo, claro. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de tentar falar de uma forma simplificada desse assunto, né? Então, agradeço até o espaço para a gente estar tratando sobre esse assunto. A gente que agradece sua vinda aqui, porque o meu internauta é bom estar atualizado, assim como eu também, sempre gosto de me atualizar e com um assunto desse é fantástico. Perfeito. Então, assim, vamos tentar organizar, né? Se tivesse uma lousa aqui, a gente tentava fazer, né? Mas, enfim, vamos tentar organizar a ideia geral do que é marca. As marcas, elas estão dentro de uma proteção do direito que a gente chama de propriedade intelectual, né? De uma forma, é um nome muito, muito grande, né? Parece meio prolixo o assunto, mas assim, o que é propriedade intelectual? Esse eu estou fazendo assim como se fosse um grande guarda-chuva. A propriedade intelectual é, de uma forma muito resumida, uma área do direito que protege as criações intelectuais humanas, né? Então, aí seu internauta vai perguntar, área do direito? Como assim? Ora, não tem área do direito criminal, né? Direito penal? Então tem toda uma legislação, tem várias leis que vão tocar esse assunto do direito penal. Este assunto que estamos falando, marcas, está dentro de qual área do direito? Dentro da propriedade intelectual, né? Que ela protege o quê? As criações da mente humana, intelectuais. Por isso que é propriedade intelectual. Então, do mesmo jeito que, né, esse microfone é sua propriedade, mas ela é material, né? Eu estou tocando isso aqui, eu consigo constatar que esse microfone está aqui. Então, é sua propriedade, né? Você deve ter a nota fiscal disso aqui, que confirma que esse bem é seu. Agora, e
vamos olhar para o mesmo microfone e olhar esse nome aqui, ó. Shure, né? O pessoal chama de Shure também. Esse nome, ele tá aqui um adesivo aqui, mas ele foi criado por alguém. Esse nome alguém sugeriu, né? Alguma cabeça muito criativa. Ó, vamos chamar este microfone de Shure, né? Eu vou falar do jeito mais comum, né? Este nome, ele pode ser escrito aqui no seu bloco de notas, pode ser escrito em vários lugares, pode ser escrito na parede. Este nome, ele é considerado uma propriedade intelectual, né? Tá aqui no seu microfone. E mesmo não sendo possível tocar o nome, eu não posso, do mesmo jeito que o microfone, eu não posso guardar o nome no meu bolso, não posso guardar num arquivo. Ele tem um poder virtual, digamos assim. Ele pode ir para vários lugares. Ele pode ser colocado no YouTube, ele pode ser colocado num outdoor, ele pode ser colocado na internet. Então, esse nome, ele é considerado imaterial, né? Ele não dá para tocar nele. Não é palpável, né? Não é palpável, né? Então, eu estou usando ele como ideia de que se trata de algo imaterial, né? E nasceu de uma criação intelectual. Então, é chamado de propriedade intelectual. E este nome, né, já indo direto ao ponto, é considerado uma marca. E é de propriedade de alguém, né? Eu tô afirmando isso porque é uma marca muito conhecida internacionalmente, né? Mas tem certas marcas que estão sendo utilizadas no dia a dia e quando você vai ver, ela não pertence a ninguém, porque a pessoa que está veiculando aquela marca ainda não atentou para o fato de que ela não tem a propriedade dessa marca ainda, né? Então, para que eu tenha essa propriedade, precisa que eu... Como é que é o procedimento? Perfeito, é uma ótima pergunta. Inclusive, por que eu me interesso? Até porque eu acredito que muitos donos de fábrica aqui em Frecheirinha têm sua marca e, sinceramente, eu não tenho certeza, né? Não estou afirmando isso, mas pode ser que algum ainda não tenha trazido para si esse procedimento, que eu não sei se é um processo. Perfeito. Essa sua pergunta é muito pertinente. Eu falei dessa marca Shure, né? Que é do microfone. Você percebe que muitas pessoas criam marcas, né, no dia a dia, né? Enfim, eu vou imaginar, né? Sei lá. Eu acho que não existe, mas eu vou inventar uma marca aqui do nada, né? Vamos supor que eu queria uma marca de açaí. Isso é hipotético, certo? Eu gosto de açaí, queria trabalhar com isso e eu queria abrir um negócio aqui em Frecheirinha. Eu queria chamar açaí de Frecheirinha, ou Frecheirinha açaí, ou Fresh açaí. Eu queria inventar agora. Fresh Ice açaí, né? Fresh Ice açaí. Daí, vamos guardar esse nome aí. Não sei se tem, o Luiz aqui sabe aí. Temos essa empresa aqui? Não, né? Então pronto. Então, estamos criando agora. Estamos criando agora. Então assim, Fresh Ice açaí. Pronto, perfeito. Criamos esse nome, a gente, caramba, que nome legal. E aí a gente começa a cuidar de quê quando a gente vai começar um negócio, né? Vai atrás de um contador, né? A gente vai atrás de fazer um plano de negócio, né? Pega uma consultoria com o Sebrae ou consultoria especializada, aí monta um negócio bem legal. Aí você começa a se preocupar com os pontos mais comuns, né? Abrir o CNPJ, você vai ter o capital, saber como é que é o financiamento, começa a fazer financiamento no banco e tal, e já está construindo ali o seu negócio. Aluga um lugar, faz toda uma reforma, monta tudo, coloca lá o vestuário de todo mundo, contrata um designer para fazer uma marca bem bonita, Fresh Ice Açaí, né? Faz um Instagram, começa a fazer campanha e tal. Tá vendo investimento? Grande, né? E aí você faz cardápio e o negócio começa a rodar. Sabia que, na maior parte dos casos, ninguém se preocupa com a proteção da marca que está sendo criada ali? E eu vou até mencionar para você que de todo esse investimento que você está fazendo, eu afirmaria que o mais importante é a sua marca. Mas por quê, doutor? Por que eu estou afirmando isso? Às vezes as pessoas não valorizam a marca porque ela não é tangível, eu não consigo pegá-la. Mas, se você analisar, ela é um ativo
mais importante da empresa é um ativo. Só que às vezes está desprotegido. É o mesmo que você ter você comprou um imóvel, pagou por ele, e você não se preocupa em cercar o imóvel para tomar posse e ter toda a proteção jurídica dele, ou registrar, fazer a matrícula enfim, averbações lá no cartório que você faz, né? Uhum. Quando o bem é tocável, você cuida de tudo isso, mas a marca você acha que já é sua, porque você já investiu naquilo. Mas a gente vai ver, né, que você precisa de um procedimento, como você estava pontuando. E aí, ainda respondendo a questão, por que eu acho que é o ativo mais importante da empresa? Porque esta marca, a gente vai ver mais à frente, ela representa exatamente o produto ou o serviço que está sendo ofertado ali no mercado. Ora, eu não posso hoje, se eu for abrir o Fresh Ice Açaí, né, frecheirinha, né? Enfim. Fresh Ice Açaí. Fresh Ice Açaí, não tem frecheirinha, mudou, né? O Fresh ele vai servir aí para o frio e vai servir para a frecheirinha também, né? Perfeito. Então, esse Fresh Ice Açaí, eu não posso hoje, no dia, né, na data de hoje, eu utilizar uma marca e na semana que vem eu mudar absolutamente a minha marca, mudar a cor, mudar o nome, não vai fazer o menor sentido. O seu público vai ficar confuso. Tipo assim, cadê aquele Fresh Ice Açaí que eu gostei tanto? O atendimento era tão bacana, o produto de qualidade, e agora eu acho que fechou, né? Porque você mudou o nome. Então, aquele nome, ou todo aquele logotipo, a sua logomarca, ela representa exatamente o produto ou serviço. Então, se você perder, você vai ter uma perda gigantesca daquele seu investimento. E, é claro, existem muitos casos, a gente vai falar daqui a pouco, de empresas que tiveram que mudar a marca por conta de problemas de propriedade dessa marca, né? E, para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, a questão do procedimento. Existe um procedimento para que essa marca seja minha? E a resposta é sim, existe. Enquanto você não faz esse procedimento, juridicamente, você não é o proprietário daquela marca. Você pode estar usando a marca por 20 anos, 50 anos. Não tem essa história, não existe uso capião, né? De você ficar usando, não, agora é meu porque passei 10 anos com a marca. Não existe essa questão. Então, para ser proprietário, você tem um procedimento. E como é esse procedimento, né? Existe um órgão próprio, né? Que na verdade é uma autarquia federal chamado Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, né? É uma autarquia federal, né? Do mesmo status ali do INSS, enfim. E tem como atribuição uma série de atribuições dentro do campo da propriedade industrial, mas também tem uma grande atribuição que é de registrar as marcas. Então, o empresário, não só empresário, né? A gente está falando do empresário porque geralmente uma empresa ela tem a sua marca própria e tudo mais, mas nós temos diversas outras atividades que possuem marcas e que podem ser protegidas do mesmo jeito. Mas nesse caso entra só o perfil nome da marca, ou por exemplo, tem umas empresas, aqui em Frecheirinha mesmo, tem fábrica de lingerie que as lojas têm o mesmo design. Esse design também é patenteado nessa situação? Aí é interessante. Já sai entrando mais a fundo, né? Propriedade intelectual está aqui em cima, né? Aquele guarda-chuva. Onde é que está a marca? Aí eu vou voltar para o nosso quadro, né? Quadro virtual. Propriedade intelectual está aqui, o grande guarda-chuva. A gente tem, de uma forma bem simplificada, duas grandes colunas desse guarda-chuva, que é a propriedade industrial e os direitos autorais. Essa questão de design e a marca... Onde é que está a marca aqui? Ó? Todo mundo que está aí, né? Anote aí. Propriedade intelectual. Aí eu tenho uma grande coluna chamada propriedade industrial. Na propriedade industrial eu tenho as marcas. As marcas estão aqui, dentro da propriedade industrial. O design está dentro da propriedade industrial. As invenções estão dentro da propriedade industrial, né? Então, a gente tem vários outros elementos, vários outros bens
intelectuais dentro da propriedade industrial. Então, o design, né, que a gente chama também de desenho industrial, está dentro da propriedade industrial e tem uma proteção própria para isso. Isso é muito importante porque, assim, ó, quando você pega um celular desse, né, um celular, você pega esse microfone, enfim, um carro, um veículo. O veículo, né, vamos fazer aqui só a título de sugestão, né, e ilustração. Você pega Fiat Toro, né? Esta marca, a marca é Toro. Uhum. Então, o nome Toro é propriedade da Fiat. Você pode ir lá no INPI, você vai confirmar essa informação. Que a Fiat tem registro da marca Toro. Mas ele não tem... Olha o tanto de propriedade intelectual que tem. Nem em um veículo, você tem... O que você tem de propriedade intelectual em um veículo? Eu vou tentar pensar aqui só de cabeça, que deve ter mais do que isso. Tem, no mínimo, a marca do veículo, Toro, falando, ilustrando, né? Quem mais tem? O design. O design do carro é protegido por desenho industrial, que é propriedade intelectual, que é o design, esse nome, em inglês, né? Mas em português seria desenho industrial, é o nome. Mas sabe o que tem mais no carro? A gente tem milhares de patentes que geraram aquele carro. Mas que patente? Na roda, no motor. Aí o que tem mais de propriedade intelectual? Num carro, eu diria, o software do carro, né, que você não acessa o carro, não liga o celular e conecta diretamente com todo o software que é todo aquele sistema operacional virtual, né, informático do carro é protegido por software. E o software, aí tem uma curiosidade. Eu não falei do guarda-chuva, propriedade intelectual, aí tem o tronco do direito industrial. Você sabia que o software não é direito industrial? Ele está dentro dos direitos autorais. É muito interessante isso. Sabia não. Eu vou fazer só um parênteses aqui sobre o software. Quando o software nasceu, assim, quando ficou mais utilizado massivamente, o que é software, né? É um programa de computador, certo? Quando o programa de computador foi utilizado mais no dia a dia doméstico, dentro das nossas casas, o órgão que regula a propriedade intelectual no mundo, né, que é em inglês seria WIPO, né, World Intellectual Property Organization, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Esse órgão ficou refletindo na época onde nós vamos enquadrar o software aqui. Será que é industrial ou será que é direito autoral? No final, há quem defenda que era para ser um terceiro ramo diferente, mas prevaleceu qual o entendimento? Que o software é como se fosse uma obra literária lida por computador. E por ser obra literária, é como se fosse um direito autoral. Do mesmo jeito que um livro, né? Uma obra literária que a gente lê. Mas quem lê é o computador. Mas então é isso. Então, eu usei o exemplo do carro para mostrar a quantidade de propriedade intelectual que existe. E até vou facilitar, para não ficar cacofônico aqui, quando eu vou falar de propriedade intelectual, eu vou chamar de PI. Pronto, vai facilitar. Então, a quantidade de PI, né, que é propriedade intelectual, tem. Você vai olhar, nesse microfone tem milhares, no celular tem outras. Isso é super relevante. E aí, voltando para as marcas, né, elas podem ser utilizadas por muitos anos, mas isso não será suficiente para que aquela pessoa seja considerada proprietária da marca. Tem que fazer um pedido de registro. E você fez uma pergunta, né, Edson? E o que? É só o nome? Pois é, se o design, eu perguntei se o design era protegido, você já falou, e você me falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a questão de não poder usucapiar, né? Não, eu não tenho esse direito de posse, tanto tempo usando, e porque às vezes a pessoa acha, não, eu já estou aqui às vezes passa de pai para filho, sem nunca ninguém fazer um registro, e às vezes, em alguma situação, não tem nem conhecimento disso, né? E sendo assim, mais cauteloso, apesar de eu não poder fazer uso capião de uma marca, né, eu posso exercitar um direito de preferência, na verdade, de prioridade, por já estar utilizando ela antecipadamente. Mas esse exercício
Tem que ajuizar. Tem que solicitar esse requerimento perante o INPI também. Então, é só em eventual disputa sobre quem começou a utilizar licitamente a marca, aí você poderia tentar solicitar essa prioridade. Mas eu recomendaria, não confie no fato de que você já usa a marca há muito tempo, que você, se outra pessoa usar outra marca, eu estou protegido porque eu estou usando ela, todo canto tem um site, tem Instagram, tem Facebook. Isso não vai ser garantia de que você vai ser o dono da marca. Mas, doutor, você falou, doutor Arthur, onde eu registro. E como eu registro? Tem a exigência de um advogado, de um representante jurídico? É uma ótima pergunta. A gente falou do órgão, né? Isso, a gente só falou onde, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Isso. O procedimento de registro, ele pode ser feito diretamente pelo empresário, né? Então, tem lá os manuais, no próprio site do INPI, ele pode verificar e vai identificar como sua marca ela se enquadra. Ela pode ser uma marca nominativa, ou seja, só tem um nome. Ela pode ser uma marca figurativa, vai ter só o logomarca. Pode ser mista, que tem nome e o elemento figurativo. Ou então ela pode ser tridimensional, porque tem marcas com essa característica de ser tridimensional. Mas como é? Como funciona a marca? Uma marca tridimensional? Interessante. Você tinha um exemplo aí? Vou dar um exemplo de uma marca muito, muito conhecida. Não tem vamos falar da Coca-Cola, uma das maiores marcas do mundo. Aquela marcazinha Coca-Cola ou Coke, enfim, com aquela configuração, com aquelas letras bem estilizadas, em vermelho e branco, ali a marca ela é mista, porque ela é mistura de nome com figuras, certo? Então ela é mista. Mas existe outra marca da Coca-Cola, devidamente registrada, está lá, que é a garrafa PET, a garrafa de vidro da Coca-Cola. A KS, exatamente. Você percebe que ela tem um design próprio? Sim. Ela tem aquela boca assim, aí ela é meio barrigudinha e ela desce. Fecha embaixo. Exatamente, fecha embaixo. Esta é uma marca tridimensional devidamente protegida pela Coca-Cola. E aí, depois vejam aí nas propagandas da Coca-Cola. Propaganda, né? No YouTube, você vai encontrar na TV aberta. Eu já vi isso várias vezes. Tá aparecendo aqui a propaganda, tal. Termina a propaganda. Fica só o que na tela? A tela toda vermelha e bem no centro a silhueta da garrafa KS. E ainda tem o Rzinho, né? Aquele Rzinho para dizer que aquela marca está registrada. E aí, bem curioso. Sabe outra marca tridimensional super bacana? O Copa Americano. O famoso Copa Americano. Eu não tinha parado para pensar, não. E tão simples, né? Às vezes a gente nem observa, porque é um modelo bem antigo. Quem deve ter também a caneta Bic, né? Pode ser. Não poderia afirmar que eu não vi. Mas o copo americano, que o pessoal, né, vai pro bar, a cara de barzinho, né? Uhum. Que é aquele copo que tem aquelas listras de vidro. É uma propriedade também, é uma marca reconhecida como marca tridimensional. Então você não pode fazer um copo igualzinho àquele, que você vai estar infringindo a marca devidamente registrada, né? Então você percebe como faz parte do dia a dia. Então o assunto, apesar de ser parece ser estranho, né? Que é propriedade intelectual, mas está no dia a dia da gente. Num primeiro momento parece ser simples, as pessoas acham que é só aquilo, marca, é só marca. E aí depois a gente vai conversar, a gente vê que é algo maior e com a conversa a gente percebe que é utilizado no dia a dia, né? A gente se encontra, se depara, né? Exatamente. E aí do Copa Americano aí me surpreendeu. Do dia a dia da gente, né? E aí, voltando para a sua pergunta, eu preciso de advogado, não preciso? Como eu mencionei, você pode fazer o registro diretamente, né? Então, o empresário, a pessoa responsável, acessa o sistema e tem que fazer todo o procedimento adequadamente, né? Tem todas as regrinhas lá e vai submeter. Quem vai analisar? O órgão, né? O INPI, ele vai fazer uma análise. Tem todo um trâmitezinho, um procedimento administrativo que vai ser seguido. Tem várias etapas. Eu vou resumir aqui muito rapidamente. Você faz o pedido, você vai identificar a sua marca. Como é a sua marca? Ela é nominativa, figurativa, mista, tridimensional? Você vai informar. Quais são os outros documentos que você tem acerca daquela marca? É de pessoa jurídica. Aí você junta a documentação da pessoa jurídica. Não é pessoa física. Junta a documentação da pessoa física. Não, mas eu tenho outros documentos pertinentes. Você vai instruir o processo.
Aí você vai ter uma primeira etapa, que vai ser uma publicação, né? Essa publicação ela vai para uma revista da propriedade industrial, que é como se fosse uma espécie de diário oficial para poder tornar público aquele pedido. Feito esse pedido, aí é feita essa análise preliminar, formal, depois é aberto um prazo para outras empresas, outras pessoas que tenham interesse em fazer algum tipo de questionamento, que a gente chama de oposição, ela pode ter um prazo lá para poder fazer esta oposição. Não teve oposição. Significa que eu já sou o proprietário da marca? Não. Não é porque não teve oposição de ninguém que o INPI vai deferir. Depois que ele oportuniza as eventuais oposições, aí o servidor responsável do INPI vai agora se debruçar sobre o seu processo, analisar que tipo de atividade você desenvolve, se aquela marca ela tem distinção, se ela merece a proteção ou não, se ela colide com alguma outra marca, se ela gera algum tipo de repetição que possa causar confusão. Estou simplificando bastante. E no final ele vai decidir se defere ou não. Se a marca cumprir todos os requisitos, né, e o servidor interpretar que ela é passível de registro, então ele vai deferir. Depois do deferimento, é aberto um prazo para você pagar uma última taxa lá para poder emitir o certificado de registro. Aí você recebe um documento que você agora passa a ser proprietário dessa marca. Um ponto importante. Por quantos anos eu posso ser proprietário dessa marca? Para a vida toda? Você pode ser para a vida toda. Inclusive, depois da sua vida, seus herdeiros podem depois ser proprietários. Mas como é que é isso? A validade da proteção é de 10 anos. Mas quando concluir esses 10 primeiros anos, tem um prazozinho que você pode pedir a prorrogação. Então, se você fizer a prorrogação dentro do prazo, fica por mais 10 anos. Né? Tem que ter muito cuidado, que às vezes o empresário tem a marca e acha que é para sempre. Só que tem que ter cuidado, porque quando chega nos 10 anos, se você não pedir a prorrogação, ela passa a ser livre. Fica aberto. Ela não é mais sua propriedade. Então tem que ter cuidado. Se você ainda continua exercendo aquela atividade, você tem que fazer o pedido de prorrogação. Um ponto importante para acrescentar. As marcas, elas são protegidas em um ramo de atividade econômica. Então você precisa identificar que classe você está trabalhando. Eu preciso destacar isso porque as pessoas pensam que eu criei o Fresh Ice Açaí, né? Fresh Ice Açaí está registrado, eu registrei, está no meu nome, né? Tem nem sempre no meu CPF, eu sou o proprietário dela, CPF. Então nunca mais na vida pode existir outro Fresh Ice Açaí. Não é verdade. Pode existir outro Fresh Ice Açaí, né? Acho difícil, mas pode existir. Não estou dizendo que não é juridicamente impossível. Existe outro Fresh Ice Açaí em outro ramo de atividade, certo? Eu estou dizendo que é estranho porque tem o nome açaí no meio, né? Então, mas, sei lá, a pessoa cria o cara coloca o Fresh Ice Açaí com SS, tipo... 2S. Com 2S, né? Que é o açaí supermercado. Mas veja... Não... o açaí supermercado. Exatamente, é o 2S, né? Isso, exatamente. Eu vou fazer até um parênteses com relação ao açaí, mas veja, o que eu estou afirmando? Pode existir outro Fresh Ice Açaí em outro ramo totalmente distante desse que eu registrei. E qual foi o que eu registrei? Provavelmente foi de comércio, de açaí, etc. Né? Então eu poderia ter, sei lá, vou pensar assim, surreal, mas podia ter uma marca de bicicleta chamada Fresh Ice Açaí. Porque a bicicleta não tem nada a ver com açaí, então não vai haver confusão. A não ser que ela saia roxa, né? A bicicleta. Pode ser. Aí você já está complicando, né? mas de fato, você percebe, não é raro existirem marcas idênticas, né? Então, as marcas são protegidas dentro de um ramo de atividade. É importante você identificar isso. Eu vou citar o que eu não queria citar. O Debaixo da Moita, podcast. Está registrado. Sim. Aí uma banda lá do Piauí ou do Pernambuco quer colocar Debaixo da Moita, nada impede de colocar. A priori Vê não. se eu entendi. A priori não há problema, porque assim, o nome... Mas eu posso questionar. Poderia, se isso tivesse de alguma forma causando
um conflito com a sua atividade. Porque sabe o que acontece? Às vezes a pessoa vai registrar a sua marca e ela acaba registrando numa classe muito maior do que ela desenvolve. E na hora que ela abre demais, ela acaba tocando outras marcas que são de outros nichos, né? Isso é muito delicado. Por isso dificulta para ele, né? Dificulta para ele, e por isso que eu recomendaria, quando for fazer o registro, identificar o ramo exato que você desenvolve. Para não fazer uma coisa muito abrangente e que você acha que é melhor. Ah, não, eu vou fazer maior, mais amplo, porque aí eu tenho uma proteção maior. Talvez não é interessante, porque nessa abertura você pode estar tocando outra marca que vai dar conflito com você. Uhum. E aí, a gente já falou sobre tempo de duração, né? 10 anos. Isso. Pode prorrogar. Nós já falamos que pode prorrogar. Outra pergunta que é pertinente responder. Qual é o local de proteção? Sim, tem uma circunscrição. Pois é, qual é a circunscrição de proteção? E aí, olha que interessante. De acordo com a lei de direito, né, a lei de propriedade industrial brasileira, que ela adota a mesma regra internacional. A lei de propriedade industrial brasileira, ela diz que a marca, ela garante o uso exclusivo, a propriedade, o uso exclusivo daquela marca em todo o território brasileiro, todo o território nacional. Isso significa que se você está aqui em Frecheirinha com a sua marca e outra pessoa lá na cidade de fronteira com a Argentina, né? Cidade brasileira lá no sul, ela está buscando utilizar uma marca idêntica ou semelhante. Juridicamente, você poderia se opor a este fato. Eu digo isso porque assim, nem sempre você quer se opor, porque você acha, não, eu vou tolerar. Aí você tolera, mas juridicamente você poderia não tolerar. Você poderia notificar aquela pessoa ou aquela empresa e falar assim, estou lhe comunicando amigavelmente que você está utilizando uma marca que tem propriedade de outra pessoa, que no caso sou eu, e eu não estou concordando com você utilizar essa marca, está causando uma confusão com a minha clientela, mesmo você estando aí a milhares de quilômetros de distância. E aí você dá a oportunidade da pessoa mudar de nome, ou, caso não se comporte adequadamente, você vai judicializar essa questão e aí você vai ter que entrar na justiça para poder fazer valer a sua propriedade, né? Do mesmo jeito que se uma pessoa invadir sua propriedade, né, seu sei lá, um terreno, a pessoa invadiu seu terreno, você vai tentar resolver amigavelmente. Se não resolver, você tenta judicializar. E a justiça vai dar a tutela, né, a proteção nesse caso. Doutor, e se eu descubro depois que a pessoa já está estourado, está tá bem além de mim, eu descubro que a pessoa está usando a mesma marca minha? E aí? Isso aí é muito interessante, porque assim, você está, pela situação que você está colocando, você já usava antes, mas não estourou tanto, né? Não entrou isso. Muito. Mas você registrou. Mas você registrou. Isso. Registrou primeiro e está utilizando licitamente, né? Sim. Perfeito. Você está aqui cumprindo seu papel. Aí outra pessoa, utilizando uma marca igual ou semelhante, começa a ter uma presença maior. Será que essa maior presença popular, sei lá, enfim, essa maior difusão dessa segunda marca torna ela mais importante do que a primeira? Não. Então você poderia se opor àquela nova marca, né? A gente tem vários casos emblemáticos de discussão sobre marca, né? Tá tendo até um recente, né? Do Natanzinho. Pois Natan. É uma disputa, né? Natanzinho de Tianguá, né? Pois é, eu não vou me pronunciar porque eu não vi o processo, né? Então, mas eu vi nas manchetes que tá tendo um conflito. Pode ser semelhante ao que você está relatando aqui. Mais ou menos. Inicialmente eu não pensei nem nessa possibilidade, mas dentro do contexto aqui eu lembrei que eles estão numa luta aí por o nome Natanzinho, né? Exatamente. É porque aí... Tem também uma
guerra judicial, né, de anos aí entre a Apple e a Gradiente. Isso, a Gradiente do iPhone. Porque a Gradiente, antes da Apple chegar ao Brasil, a Gradiente já tinha um celular Isso chamado aqui, iPhone. essa questão é muito interessante, porque a Gradiente, ela registrou primeiro o iPhone antes da Apple registrar no Brasil. Então, aí você percebe que a lei de direito de propriedade industrial, ela dá a proteção no território brasileiro. E cada país só tem poder para garantir a proteção no seu país. Então, a Apple, ela registrou o nome em vários países. Eu não vou dizer com certeza absoluta, mas o Brasil não chegou a tempo e a Gradiente registrou primeiro. Então, juridicamente, a Gradiente teria preponderância. Mas foi uma disputa grande que, salvo engano, resultou na conclusão de que era da Apple mesmo o nome iPhone, né? Por isso que eles estão comercializando esse celular. Mas, se eu não me engano, está perto dos 20 anos já de disputa judicial. Mas já foi concluída, não? Já foi? Eu não saberia dizer, mas até pouco tempo eu via como se estivesse ainda em discussão. Mas certo. Eu não... É porque esse tipo de processo, ele não é aqueles processos fáceis de resolver, porque ele envolve muito investimento. Imagina a Apple perder a propriedade do nome iPhone. Para ele é uma perda gigantesca, né? Então, um ponto que eu queria acrescentar eu mencionei já o tempo de duração, né? Sim. Que é 10 anos passivo por aumentar. A circunscrição. A circunscrição, que é em todo o território brasileiro, né? Tem que ter cuidado com isso. O pessoal acha, não, mas é no Ceará e eu estou aqui em Pernambuco. Não vai fazer diferença. Outra questão, a proteção é naquele segmento econômico que é desenvolvida a atividade. É muito importante identificar isso. Eu não imaginava, eu achei que se eu fosse proprietário, detentor de uma marca, tivesse uma propriedade intelectual, uma marca, em qualquer segmento ninguém poderia usar. Impedir todo mundo de usar. Todo mundo, Não é verdade. É claro, existem marcas aí que é uma proteção diferenciada, que é marcas de alto renome. Eu vou citar o nome de uma marca aqui da Frecheirinha, por exemplo. Digamos que tem a Iris Bela Lingerie. Aí uma pessoa lá de Sobral coloca ótica Iris Bela. Não vai alterar em nada. A priori não, porque são produtos diferentes, né? É a comercialização de produto, né? Comercialização de produto. Um lingerie e o outro seria ótica, né? Óculos. Isso. E... A priori, elas são passíveis de coexistirem, né? Eu sempre falo a priori porque essas coisas não são muito taxativas. Pode ter um detalhe no caso concreto que vá afetar, né? Então, tem casos, né? A gente estava falando aqui, eu já testemunhei, né? Casos de empresa... O exemplificativo é que prevalece numa situação dessa daí, né? Então vai depender do que está rolando no caso concreto, o que foi registrado lá na hora que tem a regra geral, aí tem a regra geral e tem as situações concretas específicas. Entendi. Mas eu já vi casos reais, próximos aqui da gente, de empresa que estava trabalhando licitamente, cumprindo seu papel social, pagando funcionário, pagando um tributo, gerando renda, tudo... cumprindo seu papel social, usando uma marca muito bacana, bem distinta, e não atentou para o fato de registrar. O que aconteceu? Em outra cidade, esta outra empresa nasceu depois, usou um nome idêntico ao anterior e registrou primeiro. O que aconteceu? Resumo da história, o anterior perdeu. Só para esclarecer, é igual ou parecido? Muito parecido? Para questões jurídicas, não precisa ser igual. Ele tem que causar confusão. Entendi. Então, causar confusão pode ter semelhanças, né? Eu vou até... Vou citar um exemplo aqui de byte. Eu pego, mudo só o nome, mas que a pronúncia seja a mesma, causou confusão. Causa confusão. Por exemplo, você falou da iByte, né? Que é uma marca super renomada aqui no Ceará, né? Sim. Como é que é iByte? I-B-Y-T-E, né? Isso. Então, I-B-Y-T-E, iByte. Pronuncia assim. Aí, sei lá, o gênio, né? Acha que é gênio. iByte é uma marca muito respeitada aí no ramo de informática. Vou criar iByte, só que I-B-A-I-T-E, né? Gênio, né? Só que não significa isso. Esta sua genialidade não serviu para muita coisa, porque a pronúncia é a mesma e vai causar confusão na clientela. Não tem Adidas?
Sim. Aí você do nada vê assim, Adibas. Eu já vi. Eu já vi bastante, né? Adibas. Tem vários, né? O que é isso? Ali pega o desprevenido, acha que está comprando Adidas, né? Porque a diferença é muito pequena. Eu tocou o D pelo B. E o que acontece? Aquela marca ali, diga-se passagem, ali se chama concorrência predatória, certo? É uma prática, inclusive, ilegal. É criminal essa prática, sabia? Não, e no caso, agora eu vou pegar pesado, porque eu vou mexer com gente grande. E as faculdades que é FACIB e FACID? Pois é, muito próxima, né? Rapaz, a escrita é quase que... quem tem dislexia só faz inverte direto. Não, eu também... estamos falando no campo da hipótese, né? Não tem nada em concreto. E como a gente falou, pode ser que as duas, a FACID e a FACIB, elas aceitem a coexistência. E não... Elas toleram, né? Eu acho que não dá problema judicial por conta que são abreviações, né? São abreviações. Mas sabia que a abreviação é uma marca também. Né? Então ela pode causar confusão. Até o modelo da letra, né? Por o que eu já vi aqui, que é o lance da Coca-Cola, se eu colocasse tipo qualquer outro nome debaixo da moita com a letra daquele jeito ali, já talvez fosse poderia designar, poderia fazer uma aproximação. Porque a Coca-Cola ela é uma marca com um status a mais. Uhum. Ela tem uma produção ainda mais ampla. Ela é protegida em todos os ramos de atividade. Mas é um caso bem raro. Mas essas FACIB, pode causar confusão, né? Aí, eu tenho duas pessoas que poderiam estar em conflito, discutindo, poderiam, mas se elas não quiserem, se elas tolerarem a existência uma da outra, beleza. Ninguém vai tomar frente e tomar as dores. Mas vocês não podem trabalhar assim, não. Não, vai estar aceitando. É como que fosse uma ação pública condicionada à representação. Tinha que ter alguém para representar ou não. Se fosse não criminal, seria isso. Mas se assemelha a isso aí, né? Como é uma questão de direito civil, né? É uma coisa dos particulares. Então, ninguém pode se opor a isso. Agora, eu vou a título de ilustração. A gente tem a Faculdade Luciano Feijão, que é FLF. E tem a Faculdade Lourenço Filho, que é FLF também, né? Então, acaba a situação a sigla delicada, é a mesma. Né? É a mesma abreviação, FLF, né? É a marca. Mas, aí, assim, estou falando hipoteticamente, são marcas e elas aparentemente coexistem no mesmo ramo e não tem nenhum problema, tranquilo, né? Sem problema. Mas que, eventualmente... Talvez a logomarca é que distingue, né? Uma da outra, né? Porque aí é que tá. Talvez, você tem preponderâncias de cores, né? Sua marca, por exemplo, tem um amarelo bem forte. Mas, por exemplo, outra marca pode ter uma preponderância de um azul. Essas minúcias figurativas também são importantes para testar isso. O Vilela, a marca a cor que predomina lá é o azul, né? É um azul meio neon, meio roxo, né? O Vilela, né? Eu estou ilustrando por conta que você citou o Vilela. Por que ele, quando foi montar todo o equipamento dele, ele teve a cautela de colocar a mesma ambiência, mesmas cores, exatamente pela importância daquela identidade visual dele, né? Então... Não faz muito sentido, ele está com uma identidade contínua, você já lembra, você vê aquele frame lá do podcast dele, você já sabe, ali é o Vilela, né? Então não faz sentido ele ir para fazer algo posteriormente e mudar drasticamente as cores, porque tudo isso aí faz parte ali de uma identidade e o público já se conecta com aquilo, né? Então daí a importância... Falar de identidade é falar também de marca, falar de propriedade intelectual. Então, por isso que a gente acha tão interessante esse assunto. Então, recapitulando, né? Ver se a gente pontuou os aspectos mais importantes. A gente falou do tempo de duração, falou da circunscrição, falou dessa questão da semelhança, que na verdade a proteção é dentro daquela área econômica específica, né? Daquele ramo de atividade, que é muito importante identificar. E você tinha perguntado sobre se o empresário pode fazer o registro sozinho ou se precisa de advogado. E aí, complemento, né? Ele pode fazer sozinho, né? Mas, assim, o que a gente recomenda é que tente fazer o registro com o máximo de orientação possível. Porque não é porque você pediu, não é porque você achou que a sua marca ela tem distinção dentro daquele ramo de atividade que obrigatoriamente o INPI vai deferir.
né? Tem muitos casos de indeferimento e às vezes o indeferimento é porque você não enquadrou adequadamente dentro do ramo de atividade ou não colocou as documentações que são exigidas, então você perde tempo e até perde dinheiro porque você paga algumas taxas. E corre o risco de alguém entrar com o processo e ganhar. E no meio do caminho você está desprotegido, né? Porque você não é proprietário até que tenha o reconhecimento. E aí esse assunto é gigantesco, né? Dá para a gente passar muito tempo falando. Mas me recordei aqui de uma dúvida que pode surgir, é que, por exemplo, a gente tem aqui o nome de uma pessoa que seja um nome artístico, é o próprio nome dela, né? Vamos pensar aqui. Vamos falar de um amigo meu aqui, o Frank Carvalho. Frank Carvalho, né? É o nome dele, digamos assim. Talvez até seja Francisco. Francisco Cunha Carvalho, Frank Carvalho. Pronto. Aí ele criou o Frank Carvalho. Francisco Carvalho, artisticamente, ele se apresenta como Frank Carvalho. Isso. As pessoas poderiam chegar à conclusão: ora, é o nome dele, é o nome civil dele. Não precisa registrar essa marca. E aí eu respondo: equivocado. Mesmo sendo seu nome, você registra, porque ele não representa mais você. O seu nome civil, seu nome, né, de registro de nascimento, ele representa você, sua pessoa física. A marca, que pode ter até o mesmo nome, Frank Carvalho, né? Ela não representa você, representa um produto ou serviço. Aqui talvez seja um serviço, porque é um nome artístico. Está ali a negócio, né? Está gerando atividade econômica. Eu digo isso porque aqui perto da gente, eu não vou citar nomes, mas a gente tem um amigo que tem um nome comum, como o nosso, e era o nome que ele usava artisticamente, e se apresentava, né, continuamente, era conhecido, tinha Instagram, tinha todas as redes sociais com este nome. Subitamente, né, um belo dia recebeu uma notificação aí dizendo outra pessoa com o mesmo nome, só que esse registrado, falou assim: você atua no mesmo ramo de atividade que eu atuo. Eu sou sediado lá no Rio de Janeiro, é um artista também do Rio de Janeiro, e falou assim: a gente está atuando no mesmo ramo, então eu venho solicitar que você não utilize mais esse nome, ou caso tenha ideia de alguma sugestão de nome distinto, que você dialogue conosco para a gente concordar. Então gerou essa história. Esse artista local teve que parar de usar o nome que ele já usava há um bom tempo, fez uma adaptação, comunicou: pode ser esse nome? Pode. Aí conseguiu a autorização e aí fez um ajuste. Você percebe que até o seu nome artístico você precisa ser registrado. Só se ver o Natanzinho, né? Tá indo registrar. Mesmo que o nome dele seja Natan. Natanael, o daqui é Natanael. É Natanael, ainda o Natan já é uma mudançazinha, né? Mas mesmo se fosse Arthur Paiva, né? Arthur Paiva, que é o meu nome, se eu utilizar artisticamente ou negocialmente, ou virar uma marca, o meu nome virar uma marca distinta, eu preciso fazer o registro. Senão eu corro o risco de outro Arthur Paiva, que pode ter facilmente no Brasil, registrar primeiro e eu ter que parar de usar o meu nome dentro daquela atividade, né? Então você percebe como é delicado. Não é algo simples e a gente percebe muitos equívocos de entendimento das pessoas com relação à marca. Doutor, a gente está aprendendo muita coisa legal com você. Você está montando um escritório aqui em Frecheirinha? Onde é o seu escritório? Pois é, eu tinha comentado, né? A gente está abrindo, está em fase ali... Ainda não está montado ainda, né? Estamos nessa construção, a reforma, né? Mas já está quase finalizando. E a gente espera abrir as portas o quanto antes, né? E ela está localizada ali na rua Capitão Joaquim Francisco, naquela avenida principal, né? Que passa ali próximo... ao Banco do Brasil? Bem pertinho do Banco do Brasil. Bem próximo ao Banco do Brasil. No centro de Frecheirinha. Pois é, a gente ficou feliz, né? Ter encontrado um ponto bem central. E a gente espera, né? Em breve vai abrir as portas e já convida aí todos os seus internautas, espectadores, para tomar um café lá, trocar uma ideia sobre propriedade intelectual. Muito bom, muito bom. Na hora que tiver montado lá, eu vou lá conhecer logo na inauguração. Pronto, já está convidado. Opa, obrigado. Doutor, ainda continuando aqui com o direito autoral, né? Eu queria ver com você, porque como a gente mora numa cidade polo, aqui tem muitas fábricas de lingerie,
E essas fábricas de lingerie, além da marca, eu queria lhe perguntar uma curiosidade que as coleções que também são nomeadas, essas coleções, elas precisam ser patenteadas ou, sei lá, fazer esse registro de alguma forma? Isso é muito importante, porque às vezes uma empresa ela tem diversas propriedades intelectuais e que faz parte do dia a dia dela, que são ativos daquele negócio, e que às vezes ela só protege um ou não protege nenhum. E aí, perceba, tudo aquilo que possa designar um produto ou serviço é passível de ser registrado como marca. Então, uma coleção, ela pode ter a característica de representar produtos de uma certa característica, né? Então, inclusive quando tem um nome bem distinto, um nome que tem uma certa relevância no mercado, eu diria que pode ser registrado também como marca para poder se destacar e não existir uma concorrência de uma outra empresa que atua no mesmo segmento que coloque o nome da coleção idêntico, né? Claro, é importante que verifique uma certa distinção. Não pode ser qualquer nome comum, né? Por exemplo, se for uma coleção de verão, estamos lançando uma coleção de verão, esse daí não precisa, né? Esse nome coleção de verão é um nome muito comum. Então, não é passível de proteção essa expressão, né? Eu afirmaria que não. É claro que tudo tem que ver o caso concreto, mas um nome com certa distinção, ele pode sim ser protegido como marca para designar aquele grupo de produtos, né? E eu estava falando sobre isso agora e recordei de um detalhe que talvez a gente não tenha frisado, que é com relação o nome da marca, né, que a gente chama de elemento nominativo. Tem que ter nem todo nome é passível de registro, certo? É importante mencionar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que eu tenho uma empresa que vende maçã, né? Eu planto, né? E eu vendo maçãs. Então, eu comercializo maçã. Aí, veja. Aí eu quero chamar o nome da minha empresa de Maçã. É um nome... O que você acha desse nome, né? Eu vendo maçã e eu uso o nome Maçã para minha empresa. É um nome que não tem nenhuma distinção, assim, não tem nada que possa contribuir no âmbito comercial para poder me destacar, porque eu estou usando exatamente o nome que eu estou querendo usar, é exatamente o nome do produto que eu comercializo. É como se é chamado de uma marca fraca. Ela não é passível de registro dentro deste segmento. A não ser que seja um nome composto, tipo maçã do pecado, alguma coisa assim. Pronto. Aí você já está criando um caráter distintivo. E aí, olha que curioso. Eu não posso usar o nome maçã para comercializar maçã, porque é fraquíssimo. Não tem distinção, não tem nenhum elemento intelectual, assim, né? Nenhuma criatividade. Ok? Uhum. Mas, será que eu poderia usar o nome maçã para vender uma empresa de informática, para representar uma empresa de informática? Poderia. E nós temos uma das maiores do mundo, se chama Apple, é maçã em inglês, e ela é uma empresa, né, tá aqui no dia a dia da gente, né, no iPhone, etc., nos MacBook. Apple significa maçã. E por que eles conseguiram registrar? Porque é totalmente criativo você botar o nome maçã para uma empresa de informática. Tem muita criatividade. E ainda tem o lance da maçã com uma mordida. Exatamente. Esse é o elemento figurativo da marca, né? Você vê aquela maçãzinha mordida, você já sabe, aquilo ali é Apple. É igual já que estamos falando aqui de várias marcas, McDonald's a gente vê o M e a gente já identifica... já vem de longe. Já vem de longe, não precisa ler o resto do nome, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Doutor, nós falamos já sobre a vinda sua para cá. Na dúvida, eu acredito, dizem até que não se tira dúvida com advogado, né? Faz consulta, né? Mas com a sua vinda para cá, eu acredito que alguém precisando saber um pouco mais sobre esse assunto, lhe procurando, você vai estar à disposição, né? Sim, estamos à disposição, né? E a gente aprecia muito atuar nesse segmento, porque a gente sente que está contribuindo
com a proteção daquele ativo daquela empresa, né? Então, a gente sente que contribui com a própria segurança jurídica do negócio. Então, enfim, ficamos muito felizes, estaremos lá, vamos trocar uma ideia, tomar um café para falar sobre esses assuntos, né? E veja como rende, né, esse assunto aí de marcas, tem tantas situações interessantes. Surpreendente, porque muitas coisas que estavam diante dos meus olhos assim, eu não consegui identificar e você me abriu os olhos assim, muita coisa assim legal que precisa procurar realmente uma pessoa que tenha a capacidade de lhe informar, né, lhe repassar como você deve seguir, né, proceder diante de alguns fatos, né? Exatamente. E como eu estava mencionando lá atrás, né, de que a marca está onde está localizada em qual local, né? Dentro da propriedade intelectual, eu tenho a propriedade industrial, a marca está aqui dentro. Veja, aqui dentro dessa grande coluna jurídica da propriedade industrial tem muita coisa super interessante, né? Que talvez em um outro momento a gente venha aprofundar mais, mas eu menciono que dentro desse grande ramo da propriedade industrial nós temos um assunto chamado patente. Patentes, né? Tem patente de invenção, por exemplo. Patente não se confunde com marca. Eu sei que é muito comum as pessoas dizerem assim, eu vou patentear minha marca. Talvez tenha se difundido essa expressão, porque as empresas que trabalham com proteção de marcas colocam marcas e patentes, como se fossem muito próximas, mas são coisas distintas, né? Então, a patente está relacionada, por exemplo, a uma invenção. Então, você inventou algo, né? Como, por exemplo, sei lá, esse microfone, né? Então, existe uma invenção aqui por trás de pegar as ondas sonoras que eu estou produzindo e ele capta e transmite, né? Esse cabo também tem outras patentes e tal, e leva lá para o software e é trabalhado. Então, tudo são invenções que são protegidas, e é tudo propriedade intelectual protegida. Tem toda uma proteção própria, você vai patentear, e é super importante. E aí eu menciono qual é a utilidade da propriedade intelectual para a nossa vida. Eu considero que é fundamental para a inovação. Então, se você... Não tem aqueles inventores, né? Não tem aqueles filmes que a gente assiste, Hollywood, né? Os caras querendo inventar uma coisa nova. O próprio o Santos Dumont, né? Que ele era uma pessoa muito entusiasmada por invenções e acabou criando, né? Nikola Tesla, Leo. Pois é. Galileu. Eu não vou dizer que Santos Dumont inventou o avião, é controvertido isso, mas ele contribuiu talvez imensamente para isso. Historicamente inventou, né? É controvertido, né? É uma polêmica aí. Mas uma coisa é fato, é um grande entusiasta e pesquisador e contribuiu demais com algo muito importante hoje no nosso dia a dia. Então, assim, por que ele se entusiasmava com isso? Claro que tinha uma questão muito pessoal, mas também tem uma questão, tipo, tudo aquilo que ele inventar é passível dele ser considerado proprietário daquilo e depois ter direito às licenças, né, que a gente chama os valores, os ganhos econômicos daquelas comercializações, né? Então, essa é a grande lógica da propriedade intelectual. Incentivar as pessoas a criarem, né? E essa propriedade não é infinita, tem prazo de duração, justamente para poder contribuir com o que chega um momento em que precisamos de um novo passo, né? Até aqui já foi novos passos em novas invenções, e é super interessante. E aí eu vou migrando aqui, eu estou na propriedade industrial, né? Marca está aqui, patente está aqui. Agora eu vou para outra coluna, que é o direito autoral, certo? E eu vou falar aqui de uma forma muito breve, né? Porque é muito denso, tão denso quanto marcas. Os direitos autorais também está dentro da propriedade intelectual, mas aqui no direito autoral diz respeito às obras científicas, literárias, artísticas. São obras, inclusive o software, como eu tinha falado lá atrás, o software é considerado uma obra literária lida por computador, então ele está aqui no direito autoral, né? A regra é diferente. Nós temos dá a impressão de que não é, né? Não, parece uma coisa muito industrial, né? Devia estar aqui no industrial, mas não, ele está no autoral. E tem uma questão muito interessante do direito autoral, e tem muitos assuntos curiosos, mas eu vou focar num ponto que eu acho crucial. Você percebeu que, para ser considerado proprietário de uma marca, eu tenho um procedimento, né? Você até falou, tem um procedimento? Existe. Para você receber, inclusive, um certificado que diz que você é o proprietário. Então, eu posso ter criado ela há 10 anos, utilizado ela por 10 anos e nunca registrei, eu não sou proprietário dela. Correto? Isso é uma marca. Ok? Agora, vamos para o direito autoral. Olha a lógica como é diferente.
Se eu, né, tenho um violão ali fora, né? Se eu pegar o violão aqui, inspirado na nossa conversa, né? Eu crio uma música agora. Tive uma epifania criativa aqui. Aí eu fui e aí eu compus uma música, né? Letra, melodia, harmonia. Caramba, que música bonita, né? Criei e eu peguei meu celular. Rapaz, eu tô com medo de esquecer dessa música. Eu vou gravar aqui, vou botar aqui no gravador. Cantei e gravei. Pronto. Nunca registrei essa música. Não levei para nenhum órgão para registrar. Sou ou não sou proprietário daquela composição? E a resposta é: sou. O direito autoral independe de registro. Agora, independe de registro, e qual é a regra? Quem demonstrar que criou primeiro. Então é por isso que não é porque independe de registro... Tem que provar, só provar. Você tem que provar, né? E aí como é que eu vou provar? Por isso que a gente recomenda você registrar em alguma coisa. Ou levar no cartório, ou na Biblioteca Nacional, ou gravar, mandar um e-mail para si mesmo. Ainda é mais simples ainda, né? Aqui tem o meu celular. Tudo bem que tem que passar por uma perícia para saber se eu gravei no dia de hoje, né? Vai passar por uma questão. Mas olha a diferença. No direito industrial, é proprietário quem registrar primeiro. No direito autoral, que tem obra científica, literária, artística, software, quem criou primeiro é o dono. Por isso que tem tanta disputa interessante envolvendo direito autoral. E eu vou mencionar só uma que estava no hype há poucos meses, que é o caso da Adele com o Toninho Gerais. Não sei se você viu esse caso. Tem uma música da Adele, salvo engano, é Million Years Ago. É bem interessante essa música. Eu acho que ela ainda você pode ouvir talvez no YouTube. Milhares de anos atrás? Million Years Ago é a música da Adele, grande cantora, né? Intérprete, é uma artista fenomenal, Adele. Ela compôs essa música. Eu falei que ela compôs a música, né? Ela lançou essa música num disco, não vou lembrar o ano, 2015, 2014, enfim. Ela foi lançada, estourou. Claro que não estourou só essa música, estourou discos. As obras dela são muito aclamadas, né? Então, é uma artista mundial. Só que ela tem uma grande semelhança com a música Mulheres, que foi interpretada por Martinho da Vila, né? Lembra da música? Já tive mulheres de todas as cores, de várias. Essa música, a música da Adele, tinha uma grande semelhança melódica, estrutural, com a música do Martinho da Vila, que não é do Martinho. O Martinho da Vila não compôs, ele interpretou. Quem é o compositor dessa música, Mulheres? É o Toninho Gerais, que é um compositor brasileiro. Ok, e daí? O Toninho Gerais foi advertido por algum músico de que aquela música da Adele era muito parecida com a Mulheres. E ele achou, não, deve ser impressão. Resumindo, foram a fundo, ouviram, chamaram especialistas, fizeram um monte de levantamento de impressões e documentos técnicos para fechar uma tese de que a música da Adele era plágio de Mulheres. E judicializaram, entraram com ação judicial, né, que está tramitando ainda essa ação. Apontando, mas é muito robusta essa ação. Eu tive acesso aos documentos, estava estudando, até por uma questão... Eu fiquei curioso com essa demanda. Aí eu vi um processo robusto, muito, muito pesado. E aí tem trechos das ondas sonoras, né? Da captação da estrutura da música, e fazendo um comparativo as duas, as ondas sonoras na mesma paralela, muito parecido, resumindo a história. O juiz de primeiro grau que apreciou já deu uma liminar determinando a retirada da música da Adele das plataformas, porque ele tinha se convencido de que sim, tinha fortes elementos de plágio. É claro, assim, essa demanda continua, os advogados da Adele, e não é só a Adele, né? É a Adele, tem o produtor musical, tem a produtora, a Sony, salvo engano, tá também nessa demanda. Enfim, não vou ter todos os detalhes aqui de memória, mas é um caso curioso, em que você tem uma disputa que envolve direitos autorais. Não é marca, não é patente,
é dentro desse campo aqui de direito autoral. Doutor, e quando é o inverso? Por exemplo, essas versões brasileiras que o pessoal pega a melodia de uma música internacional e joga uma música nacional, Bota né? uma letra. Letra, inclusive cantores aí como, se eu não me engano, KLB, naquele tempo tocou umas do Rock 7, se eu não estou enganado, mais ou menos por aí, mais uma bastante conhecida. Eu acho que todo brasileiro conhece Knock, 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 Knock Heaven's Door, né? Que é o Zé Ramalho, né? O Zé Ramalho cantou aquela que Knock Heaven's Door, é porque eu fiz as repetições, né? Que é o Batendo na Porta do Céu, né? Que o Zé Ramalho exatamente. cantou. É a mesma música ali. Esse assunto é super fascinante porque ele é complexo. Existe uma análise. Uma coisa é eu compor uma música e eu fazer uma espécie de incidental, né, em homenagem a um artista, incidentalmente, deixando evidente que aquilo ali não é minha obra. Ali é uma citação, digamos assim, uma citação de uma outra obra. Se você conseguir demonstrar que não tinha intenção, assim, não tinha nenhuma intenção de se dizer autor daquela composição, que na verdade é evidentemente uma citação incidental, pode ser que você consiga argumentar de que é um uso lícito, né? Mas a priori é uma zona cinzenta e é uma zona delicada, porque você repetir melodias ou letras já devidamente, né, aclamadas por outros artistas é delicado, porque pode gerar um ponto de conflito. Como a gente sabe de exemplos, artistas locais, né, que fizeram músicas que são muito próximas de outras famosas e que geraram processos mesmo. Aquela que o La Minha História Treladita, né, que foi gravada por alguns brasileiros também, né? Aí você tem uma questão. Existem as versões em português, né? Ou, enfim, ou inglês, espanhol. Muitas vezes você tem... Zé Augusto, Ana Carolina, Salve. Por exemplo, nos Beatles, né? Quando ficou muito famoso, tivemos vários artistas brasileiros que regravaram as músicas em português, colocando outras letras. E estas... Usou a versão só da melodia e jogou uma versão brasileira. E o que significa isso? Quer dizer que a música perdeu a propriedade? Não, continua sendo de quem compôs. E você precisa ajustar essas questões contratuais com quem compôs. Tem que ter um acordo. Juridicamente falando, isso, de forma lícita, tem que ser fruto de um acordo, um ajuste em que você vai negociar. Pode ser que seja gratuito, pode ser que seja oneroso, pode ser que seja ajustado uma coautoria, né? É possível esse tipo de ajuste, mas é recomendável que seja ajustado. E documentado. Seja documentado. E expressamente. Porque no âmbito do direito autoral prevalece o que está taxativamente escrito. Então, o que não está escrito é interpretado em favor do autor, né? Então, veja como é outro assunto que está no dia a dia da gente, né? Inclusive, o pessoal que usa Instagram, né, que tem contas famosas, né, figuras públicas, muitas vezes se depara com colocar uma música de fundo e aquela postagem ela é removida ou banida pela própria plataforma. Diz respeito a direitos autorais também. O YouTube é altamente cheio de restrição. Uma vez por outra a gente faz um podcast. Eu, para ser sincero, não sei nem o motivo. Eles desmonetizam porque diz que infringiu alguma política dos direitos autorais. Geralmente apronta como direitos autorais. Eu caço que, né, eles não mandam tirar, mas desmonetiza. Isso aí é muito curioso. Mas, de fato, o YouTube está fazendo isso por uma certa obrigação firmada por conta de uma luta dos artistas e de falar assim, as plataformas estão sendo um cenário, estão sendo um local em que estão havendo muitas violações de direitos autorais, porque estão colocando músicas sem autorização. Então, aí foi uma luta. Colocar a obrigação das plataformas, como YouTube, Instagram, Facebook, de colocar um certo filtro de identificação. Quando tiver alguma música que está dentro do acervo mundial protegido, a inteligência artificial identifica e já a priori, né, como se fosse uma coisa assim sumária, já não permite. Pode ser até que você argumente, fala, não, mas não tem nada, está autorizado, enfim, você vai poder argumentar, mas é dever da plataforma bloquear inicialmente. E tem um caso curioso que eu me lembrei, você falou disso aí,
Como é o nome daquele político acho que é de São Paulo, que ficou famoso, Celso Russomano, salvo engano. Sim, o advogado. Que ele estava fazendo como? Direito do consumidor. Exatamente. Ele ficou famoso por fazer vídeos em direito do consumidor, ia na loja, né? Uhum. Aí ficava, isso aqui tá errado, tal, e ficou famoso nisso. Sabe qual foi a estratégia que os lojistas fizeram para acabar com essa prática dele? Não. Enquanto ele estava fazendo o vídeo, as pessoas começaram a botar músicas altas. E quando toca a música, a plataforma derrubava. Teve uma vez que ele chegou na loja, a pessoa colocou música da Disney, começou a tocar. Pronto. Quando tem moral a Disney. Tá vendo? A galera é inteligente. Enfim. Olha o direito autoral salvando aí as pessoas. Agora como é que fica a situação? Não sei se você conhece, né? Mas é uma música que estava bem alta agora com essa questão de direitos autorais. É com aquela resenha do Arrocha, né? Que juntou várias músicas e pegou e fez só uma. Não sei se você conhece. Essa questão tem uma certa complexidade. Porque, vamos ver, quem mexe com produção de áudio sabe que eu posso pegar as músicas e sair recortando e colando, botando um do lado da outra. E o que eu estou fazendo? Estou pegando a versão original, interpretada e gravada, e estou fazendo uma obra, né? Uhum. A gente chama, sabe, o nome técnico desse arquivo é chamado fonograma, né? Então, o fonograma está sendo, ou seja, o fonograma original está sendo utilizado. Então, já tem uma questão super delicada aqui. Porque você está mexendo com obras de terceiros, que são protegidas como direito de autor, e tem os direitos conexos dos intérpretes, dos músicos executantes, do produtor fonográfico. É super complexo. Agora, tem outra questão. Eu posso fazer esse poporri sem utilizar as gravações originais e eu posso tocar aqui com a minha voz. Ele colocou em outro ritmo, com a voz dele. Pronto, então ele gravou um novo fonograma, né? Então é isso, ó. Eu não peguei os fonogramas originais, eu gravei um novo fonograma. Aí o que acontece? Eu não estou mais tocando direitos dos intérpretes, nem dos músicos, nem do produtor fonográfico. Mas eu estou tocando direito dos compositores. Então, em regra, eu devo fazer um ajuste com os compositores dessas obras. Essa música tocou muito quando surgiu agora aumentou, né, a quantidade assim, de pessoas usando a inteligência artificial, que era pegavam os cachorros dançando, não sei se você sim. Pronto, aí era aquela música, não? Aí ele pegou vários trechos de outras músicas e usou na música dele. Bacana, muito Agora, tem muita criatividade. Doutor, outro assunto que eu até falei lá no começo, para o internauta, é as leis de fomento à cultura. Fomento da cultura. Rapaz, é porque assim, esses benefícios se vê facilmente repassado para grandes artistas. E os pequenos, como é que fica? Inclusive, eu vejo como uma injustiça. Qual a sua opinião sobre essa situação? Você poderia esmiuçar aí para a gente? Perfeito. Uma pergunta muito importante, que eu considero, e ela está dentro desse campo dos direitos culturais que eu tinha comentado lá atrás, né? Porque diz respeito à legislação voltada para artes, memória coletiva e fluxo de saberes. Então, assim, eu queria pontuar inicialmente que fomentar, ou seja, uma atividade de fomento ou incentivo, é um papel do Estado brasileiro, previsto inclusive na Constituição Federal, que ela não é só para a cultura, né? É uma função administrativa do Estado, né, da República Federativa Brasileira, voltada para as mais diversas áreas. Pode ter fomento à saúde, fomento à educação, fomento ao desporto, fomento a uma série de políticas públicas. E dentre os diversos tipos de fomento, você tem o fomento à cultura, certo? Uhum. Então não existe um tratamento tão distinto à cultura. Existe um leque amplo de fomento como dever do Estado. Esse é o primeiro ponto. Aí outra coisa é o que se entende por fomento. O que é fomentar, né? E aí quando a gente vai estudar... Incentivar, né? Incentivar. Mas agora, na prática, o que significa isso? Quando o Estado brasileiro está fomentando algo, o que ele está fazendo? Ele está obrigatoriamente passando recursos financeiros para aquilo, ou ele pode fomentar de outra forma? Eu posso fomentar de outra forma. Se você pegar as obras de direito administrativo, vai falar, o Estado pode fomentar dando incentivos fiscais, né? Posso dar condições facilitadas para o desempenho de uma certa atividade. Eu posso designar servidores
para ir para determinada atividade. Então, tem várias formas. Eu posso, enfim, ceder espaços, né? A forma que o Sebrae trabalha com pequenas empresas, né? Aquele sistema se enquadra no perfil fomento? Eles estão fomentando... É uma forma de fomentar a atividade econômica, né? Tudo bem que o Sebrae tem uma natureza jurídica bem peculiar, né? Meio, um pouco sui generis, mas ele utiliza ali recursos de natureza pública porque aquela atividade é super relevante. Então, é uma forma de fomentar com recursos subsidiados, né, a atividade econômica. O papel do Sebrae é inquestionável na importância dele no âmbito da atividade econômica, né? E, inclusive de micro e pequenas empresas, que esse é o foco, né? E aí, indo para a cultura, como é que é isso? E aí eu vou ser bem didático, eu não sei se eu vou conseguir acessar rápido aqui, mas a nossa Constituição Federal, ela tem alguns artigos dedicados à cultura. E aí eu vou aproveitar, convidar os seus internautas, os seus ouvintes, a pegarem aí a Constituição nos artigos 215, 216 e 216A. Só para vocês matarem a curiosidade. Mas eu vou falar só de um deles, que é o 215. Olha como é que está escrito na Constituição Federal de 88. Ou seja, essa é uma regra de status maior que diz assim, ó, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e, aí essa parte é a principal porque a gente está falando, o Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Pronto. Esse é o grande artigo da Constituição, que não é autoriza, ele determina que o Estado deve incentivar e valorizar a difusão das manifestações culturais. Você percebe a diferença entre autorizar e obrigar? Uma coisa é dizer assim, você está autorizado a fazer alguma coisa ou não fazer. Você decide. Outra coisa é assim, você é obrigado a fazer tal coisa. Prestar o serviço da saúde, por exemplo, está obrigando. É uma obrigação. É um direito de todos. Exatamente. Então, a execução de políticas públicas não é liberdade do Estado. Fazer ou não fazer. Ele é obrigado a fazer. Então, a política pública de cultura, ela é uma obrigação do Estado. Então, essa é a primeira questão. E o que é Estado? Os seus ouvintes podem... O que é Estado? É tudo que envolve a nossa República Federativa. União Federal, os estados e os municípios. Então, todas estas... O poder público... As três esferas de Estado, né? Que é a República Federativa, representa este Estado e tem o dever de fomentar a cultura. Então, e esse fomento, como a gente viu, ele pode ser feito de diversas formas. E aí, esse assunto é gigantesco também, mas eu vou tentar fazer um recorte, talvez desse ponto que você está focando, que é as leis de incentivo, que é uma forma de fomentar a cultura. Sobretudo a Rouanet. Lei Rouanet, pronto, perfeito. A Lei Rouanet, ela ainda é objeto de muita controvérsia, né? O que é isso? Essa lei, não sei se seus internautas sabem, mas essa lei, pode pesquisar, ela é de 1991. Faz muitos anos, né? Inclusive, era outro contexto político, etc. Mas essa lei está em vigor até hoje. Claro que tiveram reformas e tudo mais. Mas qual é a grande dinâmica da Lei Rouanet? Que depois alteraram o nome, dizendo que é a Lei de Incentivo à Cultura, mas não deixou de ser a mesma lei. É a mesma lei. É a Lei Rouanet, pode-se dizer. Esta lei, ela é uma forma de fomento, certo? Então, é uma forma do Estado cumprir aquele dever de fomentar a cultura, incentivar, ok? E ela tem a seguinte característica. Ela trabalha no chamado fomento indireto. Não é um fomento direto, né? Não é o Estado aqui, a União, pegando o recurso do seu Tesouro Nacional e mandando, ou do Fundo de Cultura, não está pegando dinheiro direto e mandando para os projetos. Esse é um fomento indireto. A Lei Rouanet trabalha com essa dinâmica. E como assim? Você tem os agentes culturais, ou seja, os projetos de grande, médio e pequeno porte, eles submetem um projeto com início, meio e fim, justificativa, orçamento, contrapartida, uns projetos com grandes exigências para poder... Aí eles submetem a uma comissão, essa comissão avalia e aprova. Então, aquele projeto ele
recebe uma aprovação, uma espécie de chancela, que diz o quê? Você está autorizado a fazer uma captação de recursos na iniciativa privada. Aí você vai perguntar, mas qual é a lógica disso? Eu tenho que ir para a iniciativa privada? Não é o Estado que está fomentando? Sabe como é que é esse fomento? Sim. Eu aprovo com o Estado diz assim, esse projeto cumpre todas as exigências legais, está tudo ok, você pode captar. Aí você agora vai buscar junto a particulares, empresas que cumprem todas as exigências, tem uma série de exigências, tem um perfil, e essas pessoas vão poder investir no seu projeto e vão ter o que de benefício? Um incentivo fiscal. Aquele recurso que foi aplicado pode ser abatido do imposto de renda que você teria, que seria devido, né? Então é uma forma do Estado. O que o Estado está fazendo? Ele não está mandando dinheiro diretamente para o projeto. Ele está dizendo assim, se houver investimento no seu projeto, eu vou abrir mão do imposto de renda devido daquele valor. Doutor, né? Mas se eu falar facilmente, aí, assim, conversa de rua, porque assim, você conhece de uma forma bem mais técnica, porque você trabalha com a área, estuda a área, né? Que tipo, o governo manda não sei quantos mil para não citar nome de nenhum cantor aqui, né? Mas para cantores de renome no mínimo nacional, né? Mas até internacional, né? Sim. Enquanto às vezes você que é músico em Sobral mesmo tem cantores que batem muitos que estão na mídia aí e às vezes não tem uma oportunidade. Às vezes o cara tem que vender pão, trabalhar na padaria. Não que não seja um trabalho digno, mas eu tenho certeza que não é o que ele queria. Ele queria estar na música e não tem uma oportunidade. E se ouve falar de cantor que está, sei lá, grandes cantores que hoje inclusive nem aparece tanto, mas Sim. da MPB, enfim, que recebe, né, vários benefícios da Lei Rouanet. Isso existe ou não existe? Você está falando um assunto muito importante e eu acho que pode ter a oportunidade de desatar alguns nós que os seus internautas, né, os ouvintes podem também ter. Eu não sei se eu lacrei a questão do bom músico, porque não é famoso, não tem a oportunidade de ser detentor desse benefício, e às vezes o outro músico que também é bom, mas só porque está famoso tem, e nem precisa. Não, perfeito. A crítica é super válida, mas a gente precisa distinguir um ponto. Quando o prefeito, o governador, enfim, contrata diretamente o artista, eu afirmo que isso não significa fomento à cultura, certo? Isso não é fomento no sentido técnico. Isso é uma contratação de um serviço, uma prestação de serviço. Sim, aí é outra coisa, é uma contratação de um serviço. Isso aqui inclusive a legislação que se aplica é a lei de licitações. Então ele vai aplicar lá a hipótese de inexigibilidade, licitação, etc. Enfim. Então quando ele escolhe um artista que paga um cachê de 400 mil, 500 mil, 1 milhão... Essa é uma questão do gestor que optou por fazer uma contratação para prestar um serviço e acabou. Presta serviço e vai embora, né? Isso não é fomentar a cultura. Isso. Fomentar seria exatamente essa lógica de olhar as suas potencialidades da sua circunscrição, né? Do seu município, dos distritos, né? De forma centralizada, descentralizada, e entender, mapear o que tem de projeto. Tem grupo de boi de reisado, tem grupo de quadrilha junina, tem grupo de música, tem grupo de teatro. Você vai mapear e vai identificar os recursos que tem disponíveis para poder aplicar no desenvolvimento daquelas atividades, né? Então, eu sei que esse assunto ele é complexo e tem um debate bem amplo, né? Mas, de fato, a posição do gestor, ele não pode, eu diria, né? O gestor público não deve interpretar que ele está fomentando a cultura quando ele faz um evento. Então, fazer evento talvez até tenha natureza cultural, mas não significa estar fomentando obrigatoriamente a cultura, né? Então, ele pode fazer esse fomento. Ele pode até incluir, porque, por exemplo, se num evento grande ele chamar uma pessoa que seja um bom músico da sua cidade, de certa forma ele está fomentando. Né? Ele está tentando incentivar a cadeia produtiva daquele segmento ali. Mas mesmo se ele botar um artista para abrir o show de um grande artista, né? Um artista local para abrir um show de um artista renomado,
ele está tentando colocar ali o artista local numa posição assim, de maior destaque, né, para tentar ter visibilidade, mas aquela ação é tão pontual que ela não tem tanto impacto, porque no dia seguinte fica só na memória aquela apresentação. Então, o fomento, ele, apesar de parecer que visa os grandes artistas, então assim, volto a mencionar, se o gestor contrata um grande artista, muitas vezes é até para poder atender a uma certa demanda popular, né? Que prefere aquele artista que está mais em voga, né? Mas o exercício do fomento à cultura, ele tem que ser voltado ali para a sua comunidade, né? Tem que contemplar os artistas locais para poder fortalecer essa cadeia produtiva, né? E aí, entrando na Rouanet, que é o ponto central. A Lei Rouanet não é só para grande artista. Os pequenos artistas e médios podem adquirir esse benefício. Podem ir atrás. O problema é que a informação não chega. E eles não submetem projetos porque não sabem que podem, que são elegíveis para aquilo. Então, a gente aproveita o seu espaço para dizer assim, se você é agente cultural, se você tem grupo de teatro, grupo de música, grupo de bois reisados, grupo de quadrilha junina, se você trabalha com isso, eu sei que você faz o seu trabalho com muito empenho pessoal, né? Por paixão mesmo, né? O artista é um apaixonado. Mas não esqueça que você tem mecanismos de fortalecer o que você faz. O retorno comercial para a arte, na minha opinião, ele é muito desproporcional. Por exemplo, se você faz arte no Brasil, pelo menos as áreas do Brasil que eu conheço, o que você... se você não for famoso, se você não vender uma fama, se você vender a arte em si, é muito desproporcional. Você tem que tirar de outro lugar para pagar. Se não tiver esse benefício do Estado, né? O fomento do Estado, ele é importante para a manutenção daquela atividade. Eu não sei se você concorda comigo, a minha opinião sobre isso. Mas eu concordo no sentido de que o artista, se ele for focar somente na apresentação, né, no espetáculo, ele não vai conseguir ter capital suficiente para poder atender todas as suas demandas pessoais, né? Então, por isso que tem que ter um planejamento, tem uma série de oportunidades, né? E eu acho até que o seu espaço é oportuno para a gente, pelo menos, abrir os olhos das oportunidades que estão disponíveis para os artistas locais, os artistas de frecheirinha, qualquer artista, para olhar para a Lei Rouanet com outros olhos, no sentido de que é uma modalidade de levantamento de recursos para o seu projeto que você pode aprovar e aí você depois, com essa documentação, vai buscar a captação junto aos particulares, pode ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E aí vai conseguir levantar recursos. É claro que esse recurso não é só de cachê para o artista. Porque talvez o público que não é do dia a dia da cultura pense, então o artista, sei lá, o Gilberto Gil, sei lá, se eu contrato o Gilberto Gil, o cachê dele é tantos mil reais, né? Sei lá, vou botar um valor hipotético, 200 mil reais. 200 mil reais é tudo cachê do Gilberto Gil? E não é. 200 mil reais tem o cachê dele, mas tem os músicos, tem a produção, tem uma série tem os compositores, tem direito autoral, tem várias questões, tem traslado. Então, tem essa questão. Então, quando você pega um recurso de fomento, voltando para a Lei Rouanet, aquele projeto que é aprovado, o dinheiro não vai para o bolso do artista, ou não deveria, porque existe um projeto. Então, ele tem que executar um projeto. E o que tem? Você tem uma planilha orçamentária. Qual é a meta 1? Fazer a apresentação. Para fazer a apresentação, tem que fazer o quê? Contratar palco, contratar iluminação, contratar som. Eu tenho que contratar músico, tem que produtor. Então, segurança, autorização. Dependendo do poste, banheiros, né? Exatamente, tem que botar banheiro químico. Então, você percebe que o dinheiro, o orçamento, às vezes parece uma coisa muito alta, mas às vezes se você for ver a planilha orçamentária, você vai ver que de cachê ali tem um valor até menor do que os restantes. Claro, a Lei Rouanet eu entendo como um importante instrumento de fomento, mas não está imune a ser feito de forma equivocada, né? Uhum. Então pode ter mau uso.
desse recurso. Agora, a gente precisa verificar. Havendo mau uso, o correto é anular ou revogar a lei ou combater os maus usos, né? Então, meu entendimento é que tem que se combater o mau uso. Então, se está tendo prestação de contas indevida, está tendo documentação incorreta ou forjada ou coisa assim, aí você tem que reprovar e até pedir o ressarcimento daquele recurso que foi indevidamente aplicado. Mas o mecanismo, o instrumento, eu acredito que ele é válido e é importante e tem uma cadeia muito, muito rica sendo desenvolvida. E eu tô falando só da Lei Rouanet. Nós temos outras leis, eu vou citar só ilustrativamente. No estado do Ceará, nós temos uma lei parecida com a Lei Rouanet, que se chama Mecenas. É uma política chamada Mecenas. Qual a diferença? Ela é do estado do Ceará. Do estado do Ceará. Legal. É uma oportunidade do estado do Ceará. E qual a dinâmica? Você percebe? A Lei Rouanet, ela é federal. Então, a União, ela pode abrir mão do seu imposto federal, que é o imposto de renda. O imposto de renda é federal. Uhum. E a lei estadual, o Mecenas? O Mecenas no estado do Ceará, ele pode abrir mão do imposto de renda? Não pode, porque o imposto de renda não é imposto estadual. Mas ele pode abrir mão do ICMS, que é o imposto estadual. Então, a dinâmica do Mecenas é semelhante à Rouanet, mas a diferença é que eu estou isentando, né, o imposto estadual, que é o ICMS. E, por fim, assim, eu vou mencionar a última lei de fomento, que está até nesse momento em execução no Brasil todo, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, em que a União Federal repassa 3 bilhões para estados e municípios para que os estados e municípios executem políticas públicas de fomento à cultura. E aí esse é um fomento direto. A Rouanet e o Mecenas são fomento indireto, é incentivo fiscal. Então a dinâmica até é um pouco mais difícil. Mas essa da Política Nacional Aldir Blanc é fomento direto. O recurso é repassado diretamente para o responsável pelo projeto, ele vai executar, tem que cumprir todas as exigências dentro do prazo, contrapartida, todas as exigências de acessibilidade, tudo, tem que cumprir tudo, depois tem que prestar contas, vai ser analisado, se for aprovado, é aprovado e remetido para a União, se for reprovado, vai ser tomadas as medidas para ressarcir os danos ao erário. Mas, doutor, por exemplo, eu, para ter o direito da Lei Rouanet, eu preciso ter através de quê? Eu posso entrar através da internet, solicitar através da internet? Existe uma plataforma, ela é aberta, é uma plataforma aberta, né? Gratuita, que é a plataforma Salic Web. Então, os agentes culturais que estão assistindo a gente agora, pode fazer esse exercício aí, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, procura a plataforma, você pode se cadastrar, você pode ter acesso, tudo é portado à transparência lá. Você pode saber o valor que os projetos receberam, os que foram aprovados, os que foram reprovados, as empresas que fomentaram, né? Porque são repasses de empresas muitas vezes, né? Porque às vezes quando tem que passar por um município, por exemplo, quem mora em cidade pequena, todo mundo sabe que às vezes a pessoa se intimida de ir buscar uma secretaria de ação social. E a gente sabe que na prática acontece, não, ele aí nem esteve com a gente, isso aí infelizmente na prática acontece. E quando a pessoa vai direto ao governo federal, a gente sabe que há uma imparcialidade, ninguém sabe quem é quem. Exatamente, é mais difícil, né? Mas o que parece ser um problema, na verdade eu acho que é positivo, porque é melhor que o tratamento seja objetivo, imparcial e impessoal, que inclusive atende às exigências da lei da administração pública, né? Que é objetividade, imparcialidade, impessoalidade. E o tratamento que você quer é um tratamento legal. Então, se você apresentou um projeto com início, meio e fim, tem coerência, tem orçamento adequado, compatível com a realidade de mercado, você apresenta um negócio... Por exemplo, sei lá, uma pessoa pensa num festival de música para Frecheirinha. Que tem um festival historicamente super importante que poderia ser resgatado e tal. Pensou, orçou, colocou tudo bonitinho, assumiu a frente, submeteu na plataforma da Lei Rouanet. Se a comissão aprovar, você tem lá um documento para ir captar junto às empresas, né? E aí a gente até... a cadeia produtiva de negócios de Frecheirinha, né? Nós temos grandes indústrias e tal, Sim. E outras atividades econômicas, poderia ser uma forma de aquecer esse mercado e ainda ter um impacto simbólico, né? Porque a cultura, dentro na perspectiva que a gente apresenta, ela tem 3 grandes dimensões. A dimensão simbólica, que é da nossa identidade, tem a dimensão econômica, né?
E nós temos também a dimensão cidadã da cultura, que é você ter a cidadania cultural. Então, o meu entendimento, né, e na verdade não é meu, né, esse é o entendimento da legislação cultural. A cultura tem 3 dimensões: econômica, que é o impacto econômico, cidadã, né, dentro da nossa cidadania, e também no âmbito da parte simbólica, né? Então, essas 3 dimensões. Doutor, o bate-papo está excelente, vamos ter que marcar outro brevemente, mas a gente, antes de ficar por aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem ao povo de Frecheirinha, já que você já está se tornando um frecheirense, já vim trabalhar aqui, tomou água da Frecheirinha, já é frecheirense, você torna rapidinho. Já estou caminhando para a cidadania, né? Vamos conversar com o Aurélio aí para trazer o título de cidadão aí para o doutor Arthur Paiva. Espero que sim, né? Mas assim, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Esse assunto é um assunto que me é muito caro, tanto a propriedade intelectual como essa questão dos direitos culturais. E gostaria de deixar um recado aí para os seus internautas, ouvintes, né? De que busquem se apropriar dessas questões que envolvem a propriedade intelectual, tenham as cautelas devidas para não deixar desprotegido o que eu considero o maior ativo que você tem, que é a sua marca, né? Por exemplo. Então, tome as cautelas, não corra risco de perder algo tão valioso. E também no âmbito da cultura, né? Gostaria de também incentivar que os agentes culturais possam se informar mais. Hoje a internet é uma grande plataforma que você pode acessar informação. Então, busque informações sobre a Lei Rouanet, como você pode se submeter um projeto para ver se consegue captar recursos. Não precisa ser um projeto milionário, pode ser um projeto de um pequeno porte, que até vai ser mais fácil para você captar recursos. Fique atento às oportunidades que nós temos aqui no âmbito local, seja pelo Estado do Ceará, né, que a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará tem muitos editais em andamento, tem os abertos, tem os em andamento, tem os que estão por vir. Tem muitas oportunidades para quem faz os mais diversos tipos de atividade na cultura. Então, agradeço mais uma vez o espaço e espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros momentos aqui sobre outros assuntos. Doutor, a gente que agradece a sua vinda, doutor Arthur. Estamos muito felizes, a gente agradece mesmo de coração. Espero que você venha outras vezes. Vamos vir sim, vamos bater outros papos aqui com os nossos internautas. Meu internauta, beijo no coração, bom final de semana, tchau, tchau e até sexta-feira.